Oi, me chamo Graziela, eu tenho 32 anos e eu quero contar para vocês a minha história com o câncer de colo de útero. Como foi, como foi o tratamento, como foi o diagnóstico, como foi tudo. E a ideia, eu quero fazer esse vídeo dividido em partes, porque é uma história um pouco longa. E o intuito é de que no final eu possa ajudar alguém, eu possa chegar até alguém que esteja acabando de receber esse diagnóstico e que esteja perdida e que esteja sem saber como vai ser, que esteja com medo, que esteja preocupada, que eu possa de alguma forma tocar você e te trazer um pouquinho de conforto, tá? Eu já tinha tentado gravar antes um vídeo e eu gravei, só que foi antes de começar o meu tratamento. E eu tinha uma visão antes do tratamento e agora eu tenho uma outra visão pós-tratamento, que mudou bastante. Mas assim, não se assuste, não se assuste. O que eu posso dizer de início é não se assuste. Não se assuste, que vai dar tudo certo. Então a minha história começa lá em 2023, quando eu tava com corrimento, né, tendo corrimento direto. E aí eu não ia no médico fazia um bom tempo, eu fui bem irresponsável com a minha saúde, eu não fazia exame preventivo já tinha anos, porque eu tava naquela época focada muito no meu trabalho, em trabalhar, em não sair da empresa, e não ficar pedindo saída, sabe? Fui bem irresponsável, isso é uma coisa que eu não indico, obviamente, e peço para refletir bastante, para não acontecer isso com ninguém. Se você chegou até esse vídeo, pode ser que você já, como eu, tenha ido tarde demais procurar, né? Depois já descobrindo a doença, mas que a gente possa ser assim uma pessoa no meio das nossas amigas que levem essa informação, sabe? Tipo, olha, vai no médico todo ano, faça os seus exames, procure saber como é que tá, se cuida porque é você por você. Meu gatinho. Então, se já estamos com a doença agora, tudo bem, o que precisamos fazer, né? Não adianta também chorar pelo leite derramado. Então aí eu comecei a ir para médico, e aí eu usava DIU de cobre, para quem não sabe é um método contraceptivo, né? O DIU de cobre eu usei por 8 anos, o meu tinha validade de 10, então a primeira coisa que os médicos falaram foi: o seu DIU está fora do lugar, vamos te retirar. Ok, retirei e continuei tendo sangramento, e dos corrimentos se intensificou para sangramento. E eu continuei a minha vida, normal, tentando descobrir, o médico pedia um exame, pedia outro, não sabia o que era. E ele pedia pra mim voltar toda semana, se continuasse, toda semana eu tava batendo carteirinha lá no postinho, porque continuou. Até que eu tive e era assim, sangramentos de fluxo muito intenso, de sair assim uns coágulos grandes, assim uns pedaços feio mesmo, sabe? Preocupante. Eu fiquei anêmica, eu precisei fazer transfusão sanguínea, que aí eu pretendo falar sobre isso também em um outro vídeo, porque também é uma história um pouco maior. E nesse primeiro eu quero mais reduzir a história para poder detalhar em outros, mas para acolher quem chegar nesse primeiro momento mesmo, tá? Não é o fim do mundo, vai dar tudo certo, tá? Calma, fica calma. Não é fácil, não é fácil falar para você que foi fácil, que foi legal, que foi indolor, não. Mas também é muito subjetivo, cada uma pode ter uma reação ao tratamento, né? Cada uma pode ter um tipo de tratamento. No meu caso, eu não precisei fazer cirurgia, por enquanto não é nem mencionado no meu caso cirurgia, mas eu precisei sim fazer quimioterapia e radioterapia. E aí voltando agora, porque eu já me perdi. Tive essa hemorragia muito forte, desmaiei, fui parar no hospital, fiquei internada, depois que eu consegui com outro médico no SUS, porque eu não tenho convênio. E aí essa outra médica pediu um exame chamado histeroscopia, que é como se fosse uma endoscopia, quem já fez, né, do estômago deve saber, como se fosse uma endoscopia do útero. E aí sim, nesse exame foi feita a biópsia, porque não tinha nada visivelmente, e foi feita a biópsia, e depois de um mês eu fui para receber o resultado da biópsia, e aí em uma sala eu estava normal, tinha ido, tranquila,
sabe? Era uma cidade mais distante da minha. Fui sozinha e entrei na sala, tinha 2 médicos e aí eles leram o resultado. Eu falei, olha, você tá com câncer. E eu assim, não, como? Não pode ser, sabe? Você fica assim. E eu falei, não pode ser. Ainda tentei. É aquele momento de choque, né? Mas aí veio um outro médico, explicou, falou que realmente era e falou os procedimentos que iam precisar ser tomados daqui pra frente, onde eu precisaria ir, onde que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. E eu assim, na sala, eu tava ouvindo, mas eu não tava, acho que eu não tava lá. Meu corpo tava, mas eu não tava. E aí, enfim, voltei pra casa, contei pra quem eu precisava contar, né? Para meus familiares, pra minha mãe, pra uma amiga minha. E recebi maior apoio delas. E depois já tive que voltar na outra semana para passar com outro médico especialista, fazer mais biópsias, né, para eles poderem estadiar o câncer, né, o estágio que estava, porque só com essa primeira biópsia a coleta foi pouca, né, então não dava para fazer esse estadiamento, eu precisava fazer mais biópsias, e aí eu voltei depois de acho que um mês mais ou menos, uns 15 dias, não lembro exatamente agora. Fiz mais uma biópsia, fizeram 6 biópsias em mim no mesmo dia, foi horrível, foi assim, péssimo. E aí me cadastraram lá em tudo que precisava cadastrar para poder dar início ao tratamento. E aí nesse hospital que eu tava fazendo esse começo, não tinha, eles não faziam o tratamento, né? Nem a quimioterapia, nem radioterapia, eles precisariam me indicar para outro hospital. Então fizeram tudo o que precisava ser feito lá e me mandaram para casa para esperar me ligarem, né? Para dizer onde seria feito o meu tratamento. E aí eu esperei acho que uns 2 dias, já me ligaram e marcando para mim para um outro hospital, que é o Santa Marcelina de Itaquera, aqui no estado de São Paulo. Eu moro na cidade de Arujá, então é um pouco longe. E aí eu acho que marcaram para um mês, depois de um mês mais ou menos. E aí eu fui na consulta com a gineco-oncologia. E aí lá tudo de novo, pediram mais um monte de exames, me examinaram fisicamente, tudo, estadiaram lá como estágio 3, que no caso eu já tinha linfonodos. Eu vou explicar direitinho em outros vídeos todas essas, tudo bem explicadinho. Mas basicamente assim, não tinha como fazer uma operação mais em mim, porque já meio que tinha tomado uma parte do canal vaginal também, então não tinha como simplesmente fazer uma cirurgia e retirar. Teria que fazer a quimioterapia e a radioterapia. Então foi indicado 5 sessões de quimioterapia. E aí a primeira coisa que os médicos falaram assim, essa quimioterapia não cai o cabelo, fica tranquila. E tudo bem, assim, eu sei que pra muita gente isso é uma coisa assim bem sensível, né? Pô, você perder seu cabelo, mas eu juro que naquele momento o cabelo era a última coisa que eu estava pensando, né? Porque uma pessoa te falar que você tem um câncer, eu acho que o cabelo vira assim, nada. É uma coisa assim que você não vai se preocupar. Eu digo isso também de um lugar que eu não perdi o meu cabelo. Pode ser que se eu tivesse perdido o cabelo, eu teria sentido diferente, né? Então, não sei, mas naquele momento foi uma coisa que eu não pensei. E aí me mandaram para casa de novo esperar que iriam fazer todos os exames. E aí eu fiz durante esse um mês esperando até me ligarem para começar o tratamento, que seriam as químios, 5 sessões de químio e 28 sessões de radioterapia. E aí, meus amigos, que começou a minha pior fase, a pior fase da minha vida, que eu nunca mais quero passar por isso. Nunca mais. Só tenho a agradecer de estar aqui, de estar bem, de estar viva, porque assim, foram dias trevosos. Mas fica calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sempre tentei manter a minha mente tranquila e isso me ajudou bastante. Porque ainda dentro desse processo de tratamento aconteceram várias outras coisas na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, que já estavam acontecendo algumas outras coisas.
na minha vida familiar, tudo, parece que foi tudo de uma vez. Então foi bem pesado o meu tratamento, foi bem difícil. Muitas vezes eu quis desistir, eu não queria ir mais. Muitas vezes eu não fui pro hospital no dia porque eu não tinha coragem de levantar da cama. Mas eu tentava manter a minha mente ali, de que vai dar certo, é só uma fase, vai passar. Vai passar, vai dar certo. E era isso que eu tentava manter na minha mente enquanto os dias passavam, enquanto eu ia vendo meu corpo definhando dia após dia, porque eu quero fazer um vídeo falando somente sobre o tratamento, mas assim, a quimioterapia, eu nunca tinha tido contato com ninguém que tivesse passado por esse tratamento, então eu achava assim que era uma coisa... Eu subestimei um pouco, eu achava assim que por eu ser nova, por eu frequentar academia, por eu ter uma alimentação assim legal, sabe? Eu era bem disposta, eu era bem ativa, que eu não teria tanto efeito colateral, que eu não sofreria tanto. Eu até pensava assim, antes de me afastarem do trabalho, eu pensava assim, eu trabalhava em escritório, eu pensava assim, não, eu vou fazer o tratamento de manhã e à tarde eu venho para trabalhar. Coitada, iludida, coitada. Achou que conseguiria trabalhar. E sendo que quando eu comecei o tratamento, após alguns dias, assim, eu não conseguia nem levantar da cama. Eu não conseguia nem comer. E eu achava que eu ia trabalhar. Então, hoje eu falo assim, eu acho que eu subestimei um pouco esse tratamento, porque eu nunca tinha tido contato com ninguém que tivesse passado. E eu procurava conteúdo aqui no YouTube e eu não achava. E aí eu pensei, não, eu vou abrir um canal, eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar como que é. A minha ideia era assim, nossa, no dia a dia eu vou gravar lá como que é, eu quero mostrar, quero trazer essa informação, porque quando eu precisei, quando eu procurei, não tinha, não achei. E aí, quando eu comecei o tratamento, que eu fui entender o porquê que você não acha esse tipo de conteúdo na internet. Porque você não consegue fazer, a pessoa não consegue, ela não consegue, é uma luta imensa no dia para você simplesmente se manter viva, simplesmente para você conseguir respirar por 24 horas e se manter ali, viva, porque você não consegue fazer outra coisa, você não consegue comer, você não consegue beber água, você não consegue ficar perto de ninguém assim, porque os cheiros das coisas mudam, o cheiro incomoda, dá ânsia de vômito. Até eu pensar no nome do medicamento que eu tomei da quimioterapia, que foi a cisplatina, hoje assim, se eu falo esse nome, mas antes, quando eu tava fazendo tratamento, só de eu pensar nesse nome assim, o vômito vinha aqui assim na minha garganta, voltava. É horrível. Era horrível, parece que eu senti o gosto, assim, do remédio, mesmo ele sendo aplicado na minha veia. É uma coisa, assim, que mexe muito com o seu psicológico também. E você não come porque tudo te enjoa, tudo muda o gosto. Até a comida que você mais ama muda o gosto, muda o sabor, o cheiro você não consegue. Tudo que eu amava, eu parei de gostar, eu enjoava. Café, eu tomava café todos os dias de manhã, eu não podia sentir o cheiro de café sendo feito, que já me embrulhava o estômago. O que eu tentava comer, quando eu conseguia comer alguma coisa assim, em seguida eu já vomitava. E tudo isso, creio eu que seja da quimioterapia e a radioterapia, como no meu caso era o câncer no colo de útero, pega muito aqui a radioterapia, para quem não sabe, é o tratamento que é feito com radiação, que você vai todos os dias lá no médico, no hospital, para fazer uma sessão. Às vezes são 15 minutos, às vezes é um pouco mais. De radiação mesmo ali, você fica numa maca, como se você fosse fazer um raio-x. E ali o aparelho é ligado e a radiação vai sendo... Você fica exposto a receber a radiação, que ela vai ajudar também a queimar, basicamente assim, falando bem, a queimar as células cancerígenas, né? Junto com a quimioterapia, a radiação vai ajudar ali a matar mesmo aquelas células cancerígenas, só que assim, mata as cancerígenas tanto quanto as células boas, por isso que a gente fica morto, basicamente, podre.
podre, porque eu li em algum lugar que as nossas células levam até 21 dias para se formarem de novo. Então imagina, eu tinha sessão de quimioterapia uma vez por semana e a radioterapia eram todos os dias, então o meu corpo não tinha tempo de se recuperar. O corpo não, você não tem tempo de se recuperar. E aí, cada dia mais que você vai, cada dia que você vai fazer uma sessão de químio, cada dia que você vai fazer uma sessão de rádio, você vai se deteriorizando mais e mais e mais. E eu cheguei ao ponto de realmente não conseguir levantar da cama. Eu andava assim, envergada, porque como pegava essa parte aqui da bacia, né, da pelve mesmo, da lombar, a minha lombar queimava de dor, assim, queimava. E eu não conseguia ficar em pé, eu ficava andando envergada, assim, quando eu precisava levantar. Eu não conseguia tomar um banho sozinha direito, eu precisava que alguém me levasse até o banheiro pra me deitar no chão, sentar no chão do box e conseguir ali me dar um banho, assim, o melhor possível que eu conseguisse nessa fase, né? E voltar pra cama. A minha vida foi essa, por uns 2 meses. Cama, e aí depois eu enjoei do cheiro do colchão da minha cama, que era novo. Não conseguia ficar na cama por conta do cheiro, da espuma, da madeira, não sei, enfim, o que era aquele cheiro que eu sentia. E aí eu migrei pro sofá, e aí o meu sofá e eu viramos praticamente uma coisa só, porque eu só ficava aqui nele o dia inteiro e ia pro hospital. Muitas vezes eu fui sozinha, dirigindo e morrendo, assim, teve dias que eu falei, meu, acho que foi Deus que me trouxe, porque eu saía de lá muito mal mesmo, e já tava mal do dia anterior, porque eu fazia rádio todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só não tinha final de semana, né, porque o hospital não atende. E a químio eu fazia toda segunda-feira, então toda segunda-feira eu tava um pouquinho melhor, né, porque ficava o final de semana sem fazer. Isso nas primeiras semanas, porque depois, assim, eu entrei num looping mesmo, num fundo do poço, que não tinha mais dias menos ruins. Todos os dias estavam ruins, todos os dias estavam ruins. E foi acumulando coisa. Você sem comer, você sem beber água. Você fica fraco, você fica sem vitaminas. Outras partes do seu corpo começam a querer falhar, você fica desidratado. E a radiação me dava muita diarreia, porque agride aqui essa parte, né, do nosso estômago, né, do aparelho digestivo, tudo ali queima. Então, assim, quando eu não tava vomitando, eu tava tendo diarreia. Então, até o pouco que eu conseguia comer acabava meio que saindo do meu corpo, porque ou era vomitando ou tendo diarreia. E foi horrível. Só posso dizer assim que foi horrível, e eu pretendo fazer um vídeo só falando mais sobre isso, explicando algumas coisas que eu tentei fazer para dar uma melhorada. Mas eu já adianto, eu acho que é uma fase que você tem que passar. É uma etapa. Não tem muito o que fazer. Porque até eles indicavam remédio para enjoo, indicavam remédio para ânsia de vômito, para diarreia. Só que eu pensava assim, eu estou passando mal porque colocaram um medicamento dentro do meu corpo, uma química dentro do meu corpo muito forte. E eu estou passando mal por conta disso. E se eu colocar mais remédios, mais química dentro do meu corpo, vai demorar mais ainda para me desintoxicar. E tinha remédio que eu tomava que me deixava pior, sabe? Uma sensação assim de, além de estar passando mal, além de todo o resto, de fraqueza, de tudo. Tinha remédio que eu tomava e eu ficava assim, parecia que a minha cabeça tava, sabe? E não era legal, não era legal. Então eu não conseguia tomar remédio também. E aí as pessoas próximas a mim ficavam bravas porque achavam que eu tinha que tomar o remédio, eu não queria tomar o remédio. Só que eu sabia, eu sentia que se eu tomasse o remédio, eu ia ficar pior. Então eu não quis tomar o remédio e assim eu fui levando até o final da radioterapia, que eu não consegui terminar. Ainda ficou faltando 6 sessões e eu posso falar sobre isso em outros vídeos, quero falar sobre isso em outros vídeos. Mas assim, hoje eu tô aqui, eu tô viva, eu tô bem, graças a Deus. E
foi uma fase da minha vida e ainda vão vir outras, porque eu ainda não refiz os exames, tá tudo bem recente. Eu tô gravando esse vídeo em abril de 2025, eu finalizei o tratamento em fevereiro de 2025. Então é tudo bem recente. E hoje, agora que eu tô um pouquinho melhor, que eu consegui tocar esse projeto que eu tinha, né, de gravar esses vídeos para trazer essas informações. E aí eu quero fazer isso, quero focar nisso, que eu possa ajudar outras pessoas também e dizer que você não tá sozinha. Como eu me senti muitas vezes. E isso também é assunto para outros vídeos. Mas assim, que fique essa mensagem nesse primeiro vídeo, que a gente consegue. É possível sim. Porque quando você chega no fundo do poço, a sua única opção é sair de lá, é subir. Não tem mais pra onde você descer, a sua única opção é subir. Então você vai subir de pouquinho em pouquinho, dia após dia. Você vai conseguindo ver uma luzinha ali, uma claridade, cada dia mais isso vai clareando pra você, você vai se sentindo um pouquinho melhor. Você vai recuperando o seu peso, você vai recuperando as suas forças, você vai conseguindo comer, você vai conseguindo beber água. E ali você vai se reconstruindo. E agora eu preciso retornar nos médicos, né? Refazer os exames. Amanhã, inclusive, eu farei um de sangue. E no decorrer desse mês eu vou fazer outros para no mês que vem, né? Maio de 2025, eu voltar no médico para levar os resultados e ver como que tá. Eu creio que eu esteja curada, porque eu não tive mais sangramentos, que o meu único sintoma era o sangramento mesmo, né? Bem feio, bem complicado. Eu não tive mais, graças a Deus. Então, assim, eu tô me recuperando aos pouquinhos. Tô do que eu tava em dezembro, que eu não vi Natal, eu não vi Ano Novo, eu não vi nada. Comparado ao que eu tava nessa época com o que eu tô hoje, eu tô assim, uns 80%. Então, a mensagem que eu quero trazer é essa, que sim, você vai passar por maus bocados, vai, eu não vou falar pra você que não. E eu espero que seja menos pior do que foi comigo, né? Mas que vão ter sim alguns dias difíceis, mas que você vai conseguir sair sim do outro lado. Você vai conseguir. Eu consegui, você vai conseguir, outras pessoas também conseguiram. Então é possível sim, é possível. Há esperança. E a ideia é essa, desse vídeo, desse canal, também trazer outros assuntos, porque a gente não pode se reduzir a só uma coisa na vida. A vida é um monte de coisas. Então eu não posso me reduzir a uma doença, vir aqui só falar sobre essa doença. Porque além dessa doença tem todo um contexto por trás de como foi essa doença, do que aconteceu, quem sou eu, o que eu senti, quem tem na minha vida. Tem tudo um contexto, como tem na minha, tem na sua, vai ter na de outra pessoa. E esse canal vai ser sobre isso, sobre mim, sobre a minha vida. Vou dar um foco nisso da doença, porque é recente, é o que está acontecendo na minha vida. E que eu senti esse chamado mesmo, assim, de... Poxa, eu preciso contar a minha história. Preciso tentar ajudar alguém. Nem que seja uma pessoa que eu possa ajudar. Eu quero ajudar, sabe? Então é isso. E espero que vocês vejam os próximos vídeos, que eu vou tentar postar pelo menos uma vez por semana. E eu vou dividindo, né, por temas. Mas é basicamente isso. E espero que você veja o próximo vídeo.